Bom, vamos lá, pessoal. Esse é o nosso segundo vídeo falando aí sobre métodos dentro do C Sharp, tá? Dentro da Unity. E eu gostaria de falar para você sobre a sobrecarga de métodos. Um método, ele pode ser criado com o mesmo nome que outro método. É o que a gente vai chamar de sobrecarga de método. Tá? É quando você cria um método com o mesmo nome que um outro método. Tá? Nesse caso, eu vou colocar o void mensagem. Ok? Então, eu quero criar mais um método, ele vai ser chamado de mensagem. E observem aqui, pessoal. Eu já tenho um método chamado de mensagem, correto? Eu estou tentando construir ele aqui de novo. Ele está mostrando uma mensagem de erro. Por quê? Porque esse método ele não tem nada diferente desse. Por mais que você venha aqui, ó, debug.log, vou colocar aqui a linguagem C Sharp suporta sobrecarga de métodos. Tá? Por mais que você coloque uma mensagem diferente, mas a estrutura desse método ela não é diferente dessa. Ela é exatamente igual. Tá? E a sobrecarga de métodos, para que ela aconteça, ela pede que você coloque algo diferente na estrutura do método. Esse algo diferente pode ser um parâmetro. Né? Esse método aqui, ó, ele é um método sem retorno e dentro dos parênteses não tem nenhum parâmetro. Tá? Isso é bom porque já nos abre espaço para falarmos sobre parâmetros. Os métodos, eles podem ter parâmetros. Ok? Então, vamos lá para a gente colocar o nosso primeiro parâmetro. Vou colocar aqui string. Tá? Esse é o nosso primeiro parâmetro. String. Vou colocar aqui, por exemplo, nome. Tá? Então, olha como é que já saiu aquela mensagenzinha de erro, né? Aquele tracinho vermelho sumiu. Por quê? Porque esse nosso método mensagem aqui de baixo, ele tem uma estrutura diferente do método mensagem aqui de cima. O que diferencia um do outro? É que esse aqui de baixo ele possui um parâmetro. Então, esse método tem um parâmetro string, quer dizer, o parâmetro nome. Né? E o que seria esse nome? É uma variável. Ok, é uma variável de que tipo? String. Então, essa variável ela é uma variável que suporta texto, que recebe texto. Tá bom? Ok, já funcionou. Fábio, vamos criar mais um método chamado também de mensagem, mas antes disso, vamos fazer assim. Ó, aqui eu vou colocar o nome mais vírgula e o A. Então, olha só, o nosso método mensagem, que está aqui embaixo, é diferente desse de cima porque ele tem o parâmetro nome, que é uma variável do tipo string. Tá? Essa variável ela recebe texto. Beleza? E nós temos aqui, ó, debug.log, a variável nome está aqui. Eu estou somando o que tem nessa variável com esse texto. Então, vai aparecer um nome aqui, eu vou mostrar para você daqui a pouco, junto com tudo isso. Tá? Beleza. Vamos criar mais um método com esse nome mensagem. Vamos lá. Void mensagem. Fábio, apareceu aquele mesmo probleminha, o tracinho vermelho. Por quê? Porque esse método mensagem tem uma estrutura igual à de cima. Verdade. Bom, podemos colocar um parâmetro aqui dentro dos parênteses para diferenciar esse método
desse de cima. Pode ser uma string, por exemplo, uma variável nome, que é do tipo string? Pode. O problema é, essa estrutura é igual a essa aqui de cima. Tem que ter alguma coisa diferente aqui para que seja aceito esse método. Tá. Vamos colocar uma vírgula aqui e vamos colocar mais um parâmetro. Int, idade. Legal. Então agora sim, agora deu certo, está vendo? Ó, nós temos aqui o método mensagem com dois parâmetros. O primeiro está aqui e o segundo está aqui. Como esse método é diferente desse e também desse, ele pode ficar. Está vendo? Ó, foi aceito. E aqui eu posso colocar o debug.log. Vou colocar aqui o seguinte, tá, gente? Ó, nome do professor. E aqui, nome. E aqui, debug.log. Idade do professor. Tá aí. Daria para colocar essa informação também aqui do lado? Daria, mas talvez ficaria algo um pouco confuso. Tá? E é por isso que eu preferi colocar um debug aqui e um debug aqui também. Tá? Então aqui eu estou mostrando o nome do professor, que é um texto, mais o que eu vou colocar dentro dessa variável nome. E aqui a idade do professor, eu vou colocar junto com o valor que estará aqui dentro. Tá bom? Ok, Fábio, eu vi que criar métodos com os nomes iguais exige pelo menos um parâmetro diferente. Tá? Quando a gente respeita isso, nós temos a sobrecarga de métodos, ou seja, métodos com os nomes iguais, mas que possuem parâmetros diferentes. Tá? Belezaça. Agora, só para tirar uma dúvida aqui, Fábio, você falou parâmetros diferentes. E se eu colocasse, por exemplo, ao invés de nome, colocasse texto? Poderia ser? Opa. Bom, como você pode perceber, não poderia ser. Mas espera aí, Fábio, a estrutura desse método é diferente desse. Não, a estrutura é exatamente a mesma. Tá? Você pode ver que as duas têm um parâmetro. Ó, o que mudou aqui foi o nome das variáveis, mas o tipo de parâmetro é o mesmo. Tá? Então aqui eu tenho uma string, isso aqui é uma string, né? Dá para ver o tipo aqui, ó. Isso aqui é uma string, e aqui eu também tenho uma string. Muito embora esteja com um nome diferente, mas continua sendo uma string. E isso diz que a estrutura desse método é igual a esse. Tá? Então, quando eu falei métodos com parâmetros diferentes, eu não quero dizer somente o nome das variáveis. Eu digo diferente mesmo. Tá? Então, se eu colocasse int, agora eu tenho um parâmetro diferente. Ó, isso daqui é um inteiro e isso aqui é uma string. São diferentes. Tá legal? Bom, então não é só trocar o nome, tá, gente? Tem que ficar ligado no tipo. Certo? Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, nome, beleza. Int, idade, tranquilo. Realmente isso aqui está diferente. Aqui eu tenho um parâmetro, aqui eu tenho dois parâmetros. E isso é diferente disso. Mesmo, pessoal, que aqui fosse também uma string, mas a quantidade de parâmetros já é o suficiente para diferenciar dessa aqui de cima. Tá legal? Deixa eu colocar aqui int de novo. Bom, aqui vai ser nome, aqui vai ser
idade. Pronto. Então eu tenho três métodos: mensagem sem parâmetro, mensagem com um parâmetro do tipo string e mensagem com dois parâmetros, um do tipo string e o outro do tipo inteiro. Tá bom? Agora eu quero usar esses métodos. Como que eu posso usar esses métodos? Bom, vamos lá em cima, gente. Ó, aqui ele não mostrou nenhum erro. Mensagem continua funcionando. Tá? Mas e se eu quiser colocar de novo aqui, ó, mensagem, vou abrir o parênteses. Olha o que acontece, gente. A sobrecarga de métodos, ela permite que apareça para a gente aqui essas opções. Ó. Eu tenho um de três, ou seja, eu tenho três métodos com o mesmo nome, só que com estruturas diferentes. Se eu clicar aqui nessa setinha, eu vejo a minha segunda estrutura. Na minha segunda estrutura, o que ele está pedindo? Uma string e aqui está a variável nome. Tá? Então, na minha segunda estrutura, o meu método ele pede um texto, porque string é texto. Tá? Então, vamos lá. Fábio. Beleza. Então, esse valor que eu estou colocando, ele será guardado aonde? Na variável nome. Tá? Ponto e vírgula. E aqui, ó, mensagem. E se eu utilizar a terceira estrutura? Ó, o meu terceiro método com esse nome, ele pede uma string e um valor inteiro. Tá, eu posso colocar aqui, ó, Fábio. Então, o primeiro valor fica onde? Dentro da string, vírgula. O segundo valor tem que ser um inteiro, 35, que é a minha idade. Tá? E aqui ponto e vírgula. Beleza? Posso salvar esse arquivo. Voltando aqui para o nosso programa, que é Unity, podemos apertar aqui no Play. E aqui está, gente, olha. Fábio, certo? Ó, nome do professor, Fábio. Idade do professor, 35. Ok? São dois debugs. Esses dois debugs são referentes a esses aqui, ó. Ó, nome do professor, Fábio. Idade do professor, 35. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Fábio, 35. Tá? Primeiro valor. Onde eu ponho o primeiro valor? Eu ponho aqui, no nome. E o segundo valor? Aqui na idade. Tá? Então, Fábio, eu guardo aqui. Nome do professor, Fábio. E o 35 eu ponho aqui. Idade do professor, 35. Tá bom? Vindo aqui, gente. Fábio, vírgula. A linguagem C# suporta a sobrecarga de métodos. Esse texto está vindo de onde? Desse método aqui, ó. Ó, Fábio, a linguagem C# suporta sobrecarga de métodos. Foi esse método aqui, ó. Esse valor, onde que eu estou colocando? Aqui dentro. Tá bom? Então, a questão, gente, da sobrecarga de método é isso, tá? A linguagem C# ela suporta a sobrecarga de métodos. Ela permite que você crie métodos com o mesmo nome, só não pode esquecer. Os parâmetros, eles precisam ser diferentes, tanto no tipo, como também na quantidade. Tá beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que isso tenha funcionado e tenha também trazido aí algumas ideias para vocês. Porque quando estamos usando a Unity, né, quando estamos programando aqui dentro da Unity, às vezes a gente simplesmente utiliza um método e a gente vê, né, esses números aqui. E a gente fica se perguntando o que é isso.
né? Isso significa que esse método ele foi escrito 3 vezes. Tá? Então, na primeira vez, olha como que ele está. Na segunda vez, ele foi criado, mas ele está pedindo uma string. E na terceira, ele também foi criado com esse nome, e ele está pedindo uma string e um inteiro. Tá? Então, aqui você vê o que esse método ele precisa para ser executado. Aqui também. Tá bom? Beleza. Eu espero que você tenha curtido, tenha entendido. E aí no próximo tem mais, pessoal. A gente vai continuar falando de métodos, né? Nós já falamos sobre métodos sem retorno e falamos aqui também sobre a sobrecarga de métodos. E pegando carona na sobrecarga de métodos, falamos também sobre os métodos com parâmetros, né? Foi o que abriu o caminho para que a sobrecarga acontecesse. Tá legal? É isso, pessoal. No próximo tem mais, tá bom? Forte abraço e até o próximo.